Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, 3 de junho, tem o título Morte no Antigo Testamento. Vamos fazer aqui, irmãos, um rápido estudo sobre como os antigos entendiam a condição do ser humano no estado da morte. Ou seja, como o Antigo Testamento dava uma percepção, uma visão, como eles acreditavam. O autor aqui colocou vários textos, eu queria até acrescentar mais alguns, embora isso aqui eu aconselharia, a não ser lido todos esses versos na classe, uma vez que não vai dar para você esclarecer cada um deles. Mas eu quero só deixar aqui claro qual é a visão dos autores da Bíblia, que em momentos diferentes, em situações diferentes, em datas diferentes, em uma distância geográfica entre uma e outra, isso mostra que a Bíblia ela tem um único autor, a saber, o Espírito Santo. Então, ele, como um inspirador da Bíblia, deixou claro que o assunto ele é fechado no tocante ao estado do ser humano na morte. O autor aqui colocou o texto de Salmos, então você já nota, isso fez parte de um cântico em uma situação que as pessoas não deveriam se esquecer de que a morte é um sono, é um descanso. E nesse capítulo 6 do livro de Salmos, e o verso 5, o texto nos diz assim, Salmos 6, verso 5. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Ou seja, os mortos não louvam ao Senhor. Isaías 38, verso 18, diz a mesma coisa. E ontem eu citei o texto falando que era de Isaías. Mas eu me esqueci que os Salmos também falam, e não só uma vez. O Salmo 115 também diz a mesma coisa. Eu vou ler aqui para vocês esse Salmo 115 e dar outra ênfase em relação ao como eles entendiam, como o salmista entendia a condição do ser humano na morte. Salmo 115 e o verso 17 diz assim: os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois descem ao silêncio da sepultura. Ou seja, ninguém está na glória ou recebe uma recompensa ou está louvando a Deus de imediato assim que morre. O texto é claro, embora ele fale sobre sepultura, alguém pode ficar e dizer sim, mas ele está falando do corpo e a alma. Como nós falamos, alma do hebraico nefesh quer dizer vida, pessoa, coração, sentimento, emoções, mas nunca um ser material. Pode ler de Gênesis e Apocalipse, você não encontrar uma única referência que evidencie que as almas estão desencarnadas, que as almas estão vivendo em uma outra esfera de vida. Esse não era o pensamento do povo judeu, esse não era o pensamento do povo hebreu. O texto de Reis também descreve a mesma coisa, 1 Reis 2, 10, 11, 43 e 14, 20. Esses textos evidenciam a morte de Davi e onde ele se encontra, o seu sepultamento. Em seguida fala de Roboão, fala de Salomão, todos descansaram e dormiu com seus pais, e dormiu com seus pais. E eu falei para vocês ontem, né, o fato de dormir com seus pais quer dizer, ele foi recolhido na sepultura da família que estava ali, a família real. E isso também nos esclarece aquilo que eu falei antes para vocês, né? Dormiu com seus pais. Dormiu aonde? No local de sepultamento, no lugar de onde se enterra os mortos, que para nós, o local aqui com mais clareza é chamado cemitério. Claro que na época antiga também era chamado, mas não era sepultura com terra, né, que você colocava abaixo, mas era uma cova que era cavada às vezes na rocha, lugares que era colocado em diferentes ambientes, mas não assim especificamente como é nosso aqui, em nossa realidade. Então, tanto Reis quanto Salmos e o livro de Isaías evidencia isso. Mais à frente, você encontra Daniel 12, e esse texto aqui eu preciso ler com vocês. Daniel capítulo 12 e o verso 2 e 3, perdão, o verso 2 e 12. Olha só o que é que diz lá. Daniel capítulo 12 e o verso 2 diz assim: muitos dos que dormem em pó da terra serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Observe que entre uma ressurreição e outra tem um período de 1000 anos, né? Quando Cristo voltar, todos não serão ressuscitados no mesmo momento. Mas haverá uma ressurreição, a primeira dos justos, como está lá em João, capítulo 5, versos 28 e 29. E a segunda ressurreição será a ressurreição dos ímpios para a condenação. Mas aqui ele escreve muitos dos que dormem. Muitos dos que dormem, ou seja, muitos que estão mortos. Agora, olha o que é que diz o verso 13, quando o anjo fala para Daniel sobre a condição que ele se encontrava naquele momento. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, ao termo que está no verso 2. E no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Isso aqui é muito enfático, irmãos. Receberá a sua herança na volta de Cristo. No fim dos dias,
A morte e o descanso foi concedido a ele para com que ele pudesse ficar em paz. Mas a sua herança, a sua recompensa seria concedida quando Jesus voltasse. A mesma coisa que está em 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso 8, quando descreve que o combate foi batido, né? Combati o bom combate, combati a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o seu reto juízo me dará não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Então, assim, a coroa da vida, que será concedida aos vitoriosos, será dada quando Cristo voltar. A mesma coisa está aqui descrita. Então, assim, eu quero ler com vocês, eu vou citar, na verdade, para vocês, e se eu tiver em condições que eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou com o pensamento na minha noiva que está hospitalizada, eu preciso ir lá dar uma assistência, deixar aqui uns textos, mas eu vou citar para vocês, vocês voltam o vídeo e assistem novamente para poder entender esses textos aqui, ó. Além desses que eu citei, né, Jó 19, 25, 26, quando fala assim, e depois de consumir a minha pele, em minha carne veria Deus. Ou seja, ele tinha a convicção de que ele veria Cristo com um corpo real, embora glorificado. Mas após a morte, a seu corpo seria corrompido pela terra, pela putrefação, pelo estado de decomposição. Mas Deus concederia a ele um outro corpo, físico também, porém glorificado. Ele terá um corpo glorificado e ele sabia que em um corpo que ele tinha, que Deus já lhe conceder, ele veria a Deus, não com um corpo que seria corrompido ou que seria destruído pela morte. Olha só, Isaías 8,19, né? Citei para vocês que os mortos, quando chega a descrever que a lei é o testemunho, né? E que não se deve consultar os mortos. Mais adiante, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Jó, está aqui na lição, né? Capítulo 7, embora o autor da lição colocou 19, 25, 26. Outro texto. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Ou seja, Jó está aqui deixando claro que ele deixaria de existir. Salmo 6, 4 e 5. Volta-te, Senhor, e livra-me a minha vida, ou a minha alma. Salva-me da tua graça. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à religião do silêncio. Outro texto aqui, Salmo 146, verso 4. Se lhes sai-lhes o espírito, ou seja, a vida, o sopro, eles perdem então a sua existência e tornam ao seu pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. 1 Reis 2,10, Davi descansou e seus pais foi sepultado. 1 Reis 11,43, que está aqui na lição, Salomão descansou. Salmo 13,3, ilumina os meus olhos para que eu não durma ao sono da morte. Salmo 94,5, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Jó 14,11, como as águas do lago evaporam e o rio se esgota, e assim se seca, assim é o ser humano, assim é a vida, assim é a alma. Se deita, não se levanta. Salmos 17, 14 e 15. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção desta vida. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. O salmista evidencia mais uma vez a ressurreição. Olha, Salmo 76, 5 e 6. Daniel, como nós já citamos, e deixando bem claro aqui, todos esses textos aqui, em ocasiões diferentes, Salmos, Isaías, 1 Reis, o texto de Jó, Daniel, olha só que a geografia de Jó para Daniel, irmãos, é muito distante entre um e outro. Jó foi contemporâneo de Abraão. Então, assim, a crença de Jó, ou a inspiração do qual deu a Jó a crença, é a mesma que permeia toda a Bíblia. Então, o Antigo Testamento tinha a convicção de que os mortos nada sabem, que não há recompensa. Amanhã, vamos estudar sobre a morte no Novo Testamento, para confirmar qual era a base teológica dos apóstolos, como o próprio Jesus, né? Paulo, Pedro, e se ele tinha como fundamento o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento falava que a morte é um sono, que razão temos nós para dizer o contrário? A filosofia grega foi que deturpou essa questão, mas, biblicamente falando, não há respaldo para evidenciar a vida após a morte. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você viva com alegria na presença de Cristo, sabendo que em sua volta seremos ou transformados se estivermos vivos, ou ressuscitados se estivermos mortos, para a honra e glória do seu nome e para viver o galardão eterno unicamente quando ele voltar. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, Senhor, e pela certeza que ela nos dá.
Dá-nos a tua bênção, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.